Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia estar aqui para poder meditar na palavra do Senhor. E dentro desse princípio, dentro desse conceito maravilhoso, né, e de um espírito voltado a Deus, hoje, dia 18 de março de 2025, a gente vai trazer uma nova meditação. Mas antes dessa nova meditação, a gente faz uma parte aqui para poder registrar que, como eu sempre gosto de marcar, o pontuar, hoje também é um dia de celebração na nossa família. Afinal, o primeiro neto da minha mãe, né, o Maurílio, vamos dizer assim, o primogênito dos netos, filho da minha irmã Rosilene e do meu cunhado César, também conhecido como Maurílio também, ele celebra sua data de aniversário. E com isso certamente traz alegria à família, traz alegria à sua casa, mais alegria ainda à sua casa, e agora a sua casa mais específica ali com a sua esposa ou com a sua mulher, e acaba nos contagiando também. A gente não tem tanto contato, né, como aquilo que era normal, deveria se ter, mas faz parte aí da nossa família. É um menino ou um homem que não anda, vamos dizer assim, trazendo grandes dificuldades, grandes trabalhos, e alguém ali que tem seus princípios morais, tem uma vida de conduta de princípios morais que lhe norteiam. Mas a gente deixa aqui como desejo, para que, na verdade, os princípios morais que lhes norteiam sejam exatamente os princípios divinos do Senhor, né? Seja a voz do Senhor, o pensamento do Senhor que inunda ali, que transborde na vida dele, para que esses princípios bons e morais que ele já vive, possam ser realmente os princípios que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida, e não exatamente aquilo que se forma na natureza humana dele. Apesar que, para a nossa convivência, bons princípios morais são sempre efetivamente bons. Agora, voltando ao nosso capítulo, no segundo livro das Crônicas, hoje veremos o capítulo 34 nessa sequência de... 33, nessa sequência de capítulos que nós estamos vendo, os livros, e a gente vai trazer o versículo 10 como referência de trabalho. E ele diz assim: "E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos." Se você acompanha nossos devocionais, ou não, ou simplesmente se você tiver curiosidade, essa história de Manassés, assim como praticamente todas as histórias trazidas aqui no livro de 2 Crônicas, nós temos um paralelo dele no livro de 2 Reis, praticamente todas elas. E em Manassés não é diferente. O capítulo 18, nós abordamos a história de Manassés. E o que me chama a atenção em relação à história de Manassés, para a abordagem do capítulo 18 de 2 Reis, 18 não, perdão, hoje estou todo atrapalhado, capítulo 21 de 2 Reis, 18 ali é seu pai Ezequias, 18, 19, 20, ali é seu pai Ezequias. Mas o capítulo 21 de 2 Reis é que as histórias elas são muito semelhantes, com a diferença, mas tem uma diferença gritante. É que lá em 2 Reis nós não temos a parte efetivamente que fala sobre o cativeiro de Manassés, a abordagem. E é uma parte que nós trazemos dentro do livro de 2 Crônicas. E isso acabou nos trazendo um certo incômodo inicial. Disse assim, mas de onde o cronista, né, trouxe essa abordagem, se nós não temos lá na sua abordagem original? Esses livros são livros históricos. Né? Esses livros são livros históricos. E talvez a concepção, a saída está justamente aqui. Esses livros são livros históricos e eles têm uma diferença de data, né? E de, vamos dizer assim, de novos conhecimentos, de novas revelações, ou de novas informações que a pessoa que tratou, cuidou dos livros, traz. Esses livros de crônicas parecem que é, vamos dizer assim, direcionado ou focado ali em Esdras. E o livro de Reis, ele foi abordado ali por Jeremias. E é possível não, que muito provavelmente a abordagem agora aqui em Esdras está mais completa. E nisso a gente tem, então, essa concepção não de diferente, mas esse complemento. Porque a história em si, quando a gente vê a primeira parte aqui dentro de Crônicas, ela é basicamente idêntica ao que está lá em 2 Reis 21. A diferença é que em 2 Reis 21, quando a gente aborda a história de Manassés, a gente praticamente se limita a abordar o que ele fez de mal. E ele que fez de mal. E talvez não, e muito certamente, ele se alinha a esse versículo 10 que nós trouxemos aqui como referência de teor da mensagem. Porque, como se diz, que o Senhor, né, fala a Manassés, que é o rei, e ao povo. E eles não dão ouvidos, ou seja, eles não escutam, eles vivem nas iniquidades, eles vivem nas suas perversidades, né, e nas suas maldades. E o relato trazido nos primeiros versículos, né, nos primeiros versículos de 2 Crônicas e também de 2 Reis, é exatamente esse. É que Manassés, ele assume o reinado aos 12 anos de idade e reina por 55 anos, um reinado muito, mas muito longo, comparado com os demais reis. E o que nos chama a primeira atenção, e também foi foco da nossa abordagem, que seria interessante você ver lá em 2 Reis, no nosso devocional, é que Manassés, ele nasce dentro do período dos 15 anos a mais que o rei Ezequias recebe do Senhor, quando havia recebido a sua decretação vamos dizer assim, que ele morreria. E isso lhe trouxe grandes angústias, isso fez com que ele chorasse, suplicasse verdadeiramente ao Senhor, e foi atendido, porque a própria palavra de Deus diz assim, que quando a gente o buscar com todo o coração, né, com toda a alma, com todo o espírito, toda a força ali, o Senhor nos atende, né?
Ou seja, a gente vai encontrar o Senhor verdadeiramente. E Ezequias já era um homem que vivia na presença do Senhor. E a sua lágrima, a sua comoção, vamos dizer assim, foi recebida pelo Senhor. O que nós abordamos e que o Ezequias não entendeu é que justamente o reflexo dessa permissão de Deus, que não era a sua vontade original, mas que permitiu que Ezequias traz Manassés. Faz com que Manassés, que Ezequias não tinha filho nesse tempo. E é exatamente esse Manassés que faz com que, vamos dizer assim, a sequência da linhagem de Ezequias, que deveria ser uma linhagem boa, que foi um homem que, vamos dizer assim, instruiu o seu filho, porque ele era um homem reto ao Senhor, traz um homem completamente tortuoso. Alguém, o seu filho, ele não entende, ele não recebe a mensagem de Deus. Ou seja, o Manassés, dentro dessa fase, ele representa até vergonha para o rei Ezequias. E ele leva muito claramente todo o povo de Judá a pecar, e pecar de uma forma muito, muito séria, porque ele faz o que era mal, né, o que era mal aos olhos do Senhor, com abominações realmente que só comparadas àquilo que os gentios nessa época praticavam. E o relato, ele continua dizendo que a primeira coisa que ele começa a fazer é levantar novamente, ele começa a reerguer, a reconstruir altares que o seu pai, Ezequias, durante o seu reinado, ele tinha derribado. Por quê? Porque, se você lembrar, o pai de Manassés, ele trouxe o povo que vivia distante do Senhor para novamente o Senhor. Ele restaurou o templo, ele recolocou o sacerdócio, ele derrubou altares, ele fez, inclusive, tentou uma unificação entre os reinos de Israel e os reinos de Judá. Ou seja, ele caminhou realmente para trazer uma unidade de povo servindo ao Senhor. E o que nós vemos em Manassés, inicialmente, que aí anda paralelo, anda de acordo com o que está em Reis, é que esse aqui não. Ele foi feiticeiro, ele praticou bruxarias, ele praticou idolatria, ele levantou novamente os altares e colocou esses altares para servir todos os tipos de deuses, porque para os céus é como se ele tivesse focado agora naquilo que nós conhecemos como astrologia, né? Então é como se tivesse aqui um princípio de astrologia. Então, para que você possa perceber o quanto ele, vamos dizer assim, ele retomou. E isso ele foi corrompendo cada hora mais o coração do povo. Porque é impressionante como é que um povo aqui, nesse aspecto, talvez hoje não, na nossa nação aqui também nem tanto, né? Mas cada um parece que vive aqui na nossa nação quase como se vivesse no tempo de juízo. Cada um faz o que lhe parecia reto aos seus olhos, vamos dizer assim, ou lhe parece correto. Aqui não. Quando um rei se inclinava numa direção, o povo mergulhava junto com eles. Era como se fosse um pastor, né? Um líder realmente. Um princípio, um aspecto de liderança que servia tanto para o bem quanto para o mal. E Manassés, ele chega inclusive a colocar uma imagem, que é da deusa Será, na casa de Deus, né? Ali dentro do templo. Ou seja, ele vai corrompendo. E eles têm, e o povo tem ciência, e o próprio Senhor tem ciência, eles têm ciência, que ali foi feita para ser casa eterna de Deus. Porque quando Davi edifica lá, o Senhor fala isso para Davi, não, perdão, para Salomão. Fala isso para Salomão, dando a certeza que ali será uma casa perpétua, mas desde que Salomão, os reis, né, os seus descendentes, Davi, ali todo mundo, permanecesse reto no caminho do Senhor, ou seja, permanecesse obediente à sua palavra. E o que nós temos aqui é justamente um processo diferente. E o mais interessante, quando você vai lá no versículo 6, aqui no livro de 2 Crônicas, ele traz uma informação que é muito, vamos dizer assim, muito marcante, porque ele diz assim, uma expressão, ele diz assim, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ou seja, é algo determinado, é algo proposital, é um coração realmente que é perverso, é um coração que se distancia do Senhor. Mas aí vem o grande, vamos dizer assim, significância ou representatividade do que isso é Deus, porque agora a história vai mudar. A história vai mudar. Como Manassés, e aí é o que o livro de Reis não traz, como Manassés, ele efetivamente é alguém perverso e vive como vergonha para sua casa, vem sobre ele, você lembra que lá desde o tempo de Ezequiel nós temos a questão dos assírios e os babilônicos, vem sobre ele o exército assírio e o leva para a Babilônia. E o leva cativo à Babilônia. E dentro desse processo, nós lá no versículo 12 tem assim, e ele angustiado, orou deveras ao Senhor Deus e humilhou-se muito perante Deus de seus pais. E no 13 ele continua, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Opa, nós temos agora aqui completamente uma mudança de direção. Aquele menino que foi governado, que foi instruído, e foi criado pelo seu pai, aos olhos do Senhor de forma reta, aqui ele retoma o caminho da retidão do Senhor, trazendo como princípios que temos, principalmente lá em Provérbios, que diz assim, ensina o caminho, né, o caminho ao teu filho, né, para quando ele estiver grande dele, ele possa não se desviar. Ou, na vida prática, a gente entende, mesmo que ele ande desviado por diversos momentos, mas ele tem no seu coração a certeza, ele tem a verdade dentro dele. Ou seja, ele pode até estar lutando contra essa verdade, ele pode até estar, vamos dizer assim, se destruindo, mas há de ser que essa verdade vai se fazer presente, porque a palavra de Deus também diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente vai vendo nessa história de Manassés exatamente, vamos dizer assim, essa relação entre momentos de perversidade e iniquidade e essa descoberta dentro desses princípios que nós trazemos em Provérbios e no próprio João 8,32. E depois disso, depois dessa mudança, depois dessa consciência, né, e ele agora realmente conhecendo que o Deus de seus pais, o Deus de Ezequias ali, era um Deus verdadeiro, que o Senhor era Senhor,
aí as ações, as atitudes de Manassés, ela começam a mudar. É como se houvesse transformação de água para vinho, ou seja, fica tudo muito melhor. Agora esse rei efetivamente vai governar segundo os princípios, porque ele vai retomar, ele vai trazer o Senhor de volta, vamos dizer assim, a posição diante do povo, daquilo que ele deveria, não, que ele representa, mas o povo continuava não aceitando. Então, tudo aquilo que ele fazia, ele passa a fazer agora semelhante ao seu pai. Ele vai reconstruindo, ele reconstrói as cidades, ele inclusive se preocupa com a parte da segurança, de Israel, que ele levanta muros, edifica, ele se torna uma cidade mais forte, né, militarmente falando, e ele sai tirando, como tem lá no versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Ele faz isso. O grande problema, que apesar dessa liderança toda, mas isso já está ocorrendo praticamente no final ali do seu reinado, né? Praticamente. E isso parece que não permite a ele, não dá tempo a ele de fazer uma transformação verdadeira, de trazer o povo a voltar a retornar com o coração realmente ao Senhor. E quando ele vai ser substituído, na sequência desse capítulo, nós temos que o seu filho Amon, ele substitui seu pai. E não muito diferente, tendo em vista que Manassés viveu por muito tempo na sua iniquidade, ele inclusive não consegue tocar o coração do seu filho, que também, ao assumir o reino, apesar de ver essa mudança de direção, essa nova postura, esse encontro de Manassés com a submissão ao nosso Deus, ele faz o quê? Ele prefere seguir aquilo que foi instruído lá em Provérbios, o primeiro caminho, só que aqui, no caso, é no sentido inverso, mas ele diz assim, ensina o bom caminho ao teu filho, aqui ele ensinou o mau caminho, e foi nele que ele aprendeu, e nele que ele perseverou. E o resultado disso é que seus próprios servos, como ele havia se submetido a toda a prática do seu pai lá do início do seu reino, os seus próprios servos, os seus próprios súditos, conspiram contra eles e o matam em sua casa. E ainda assim, mas mesmo assim, como o povo já havia nessa corrupção, também o seu próprio povo pega esses que conspiraram contra eles e matam esses, ou seja, alguns conspiram contra o seu rei e matam o rei. O povo conspira contra esses, se levantam contra os que conspiraram, matam esses e estabelecem, a partir daí, o reinado de Josias, que será objeto do nosso próximo devocional. Então, o que fica de tudo isso? Fica de tudo isso que é importante você na sua caminhada, principalmente você se preocupar dentro da sua casa, como você vem instruindo seu filho. Porque nós temos um rei que foi instruído, que parece que não recebeu do Senhor cor, e o Senhor usou a sua força. Usou a sua força para dizer assim, se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. E o interessante é exatamente isso, vamos dizer assim, essa manifestação do que nós vemos aqui, da mudança de direção do rumo, porque lá no início foi focado. E eu volto a dizer, o livro de Reis não trabalha toda essa abordagem. O livro de Crônicas trabalha a abordagem do livro de Reis, mas o complementa com essa parte aqui, que para a gente passa a ser mais maravilhosa, porque a gente vê alguém agora efetivamente no caminho da sua salvação, no caminho da obediência do Senhor. Graça e paz, que Deus possa te proteger, possa te cuidar e que possa estar contigo durante possa estar contigo e possa te cuidar, meu irmão.